E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Arranjo ou combinação? Você sabe me dizer qual que é a diferença entre esses dois tipos de agrupamento? Fica aí que eu vou mostrar para vocês as principais diferenças com exemplos bem práticos. Então vamos lá pessoal, entender qual que é a diferença entre arranjo e combinação. Antes de começar, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho, porque dessa forma você vai mostrar para o YouTube que você quer receber nossos vídeos que nós fazemos toda semana. Além disso, como nosso canal está começando agora, você ajuda demais o nosso canal a crescer e dar visibilidade a ele. Pois é, arranjo ou combinação? Tem muitas dúvidas sobre esse assunto, esse tipo de agrupamento. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre esses dois com exemplos. Vamos lá para esse primeiro exemplo? Você tem uma empresa de salgados. Um cliente fez um pedido determinando que você faça o máximo de variedades de queijos possíveis, então o máximo, né? Contendo quatro pastéis com recheios diferentes, usando os 8 recheios que você tem, que a sua empresa dispõe. Eu quero saber quantos desses kits, ou seja, quantos desses kits com 4 pastéis você consegue fazer para esse cliente. A quantidade máxima que você consegue entregar para ele. Vamos lá. Nesses casos de tipo de agrupamento, praticamente quase todos eles, você consegue fazer ele utilizando o princípio fundamental da contagem. Se você não sabe o que é o princípio fundamental da contagem, eu fiz um vídeo bem explicadinho que está logo nesse card acima. Mas vamos lá para entender qual que é o arranjo, como usar o arranjo e como usar a combinação. Vamos lá. Usando o princípio fundamental da contagem, inicialmente, nós temos aqui 4 espaços representando a quantidade de pastéis que eu conseguiria colocar aqui. Nesse caso, como eu tenho 8 disponíveis, para esse espaço primeiro que é à esquerda, eu poderia colocar 8 possibilidades diferentes, correto? Você tem 8 disponibilidades diferentes, você não colocou nenhum na caixa, então aqui você tem 8 no total. Como você quer passar a diferença, se você já usou 1 nesse espaço, aqui vai sobrar 7 e assim sucessivamente. Você usou 8 aqui, você tinha 8 possibilidades, usou uma, usou duas, então você tem 6 agora. Então você tinha 8 possibilidades, você usou uma, duas, três, então você tem 5 possibilidades. Agora, pelo princípio fundamental da contagem, o que você faz? Você vai pegar essas possibilidades que você tem e multiplicar. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá no total de 1680. Então, você tem 1680 possibilidades. Mas aí você pensa, nossa, será que vai ser tudo isso? Mas vamos pensar um pouquinho agora. Agora é aqui que está a diferença entre arranjo e combinação. Nos problemas, principalmente que envolvem arranjo, você pode utilizar o método, o princípio fundamental da contagem, para calcular o valor direto já. Quando que eu sei que é arranjo ou quando que eu sei que é combinação? Qual que é a diferença principal dos dois? Bom, de forma mais resumida, você pode dizer que o arranjo simples é um agrupamento ordenado, enquanto a combinação simples é um agrupamento não ordenado. O que quer dizer isso? Imagina que você tem o cliente, você faz um kit contendo pastel de carne, palmito, queijo, presunto. Agora eu vou colocar a carne como sendo C, aqui nesse primeiro espaço, queijo como sendo Q, palmito como sendo PA e presunto como sendo PR. Agora eu vou fazer essa mesma caixa aqui, só que agora invertendo a ordem. O meu pedido vai ser primeiro queijo, depois eu vou colocar carne, depois nessa ordem aqui eu vou colocar palmito PA e o presunto PR. Aí eu pergunto para vocês, teve diferença na hora que o cliente recebeu? Ele vai comer os mesmos pastéis, não é? Então, nesse caso aqui, a diferença da ordem não importou de nenhuma forma. Ou seja, por isso que eu falo que o agrupamento de combinação, a ordem não altera o seu resultado. Nesse caso aqui, se você colocar só em ordens diferentes os sabores dos pastéis, não vai alterar nada o resultado. Já o arranjo, a ordem faz diferença. Tá? Eu vou explicar logo mais para frente um pouquinho sobre o arranjo. Então, como é que a gente resolve esse problema agora sem utilizar a nossa fórmula da combinação famosa, né? Aqui o que a gente pode fazer? Como a gente sabe que tem valores repetidos, eu vou colocar outro quadradinho aqui para vocês. Eu estou fazendo aqui o cálculo agora sem utilizar a fórmula da combinação. Né? A fórmula é essa que eu vou colocar aqui na tela. Então, sem utilizar essa fórmula, como que a gente faria? Nós sabemos que tem 1680 possibilidades totais, mas a gente sabe que tem algumas possibilidades que são repetidas. Nesse caso, que é o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Eu só troquei a ordem e essa ordem não vai alterar nada o seu kit. O seu kit vai continuar
com os mesmos sabores que você vai mandar para o cliente. Então, o que a gente pode fazer? Vamos utilizar esses quadradinhos mesmo, utilizando o princípio fundamental da contagem novamente, fazer as possibilidades que são repetidas. Ou seja, aqui você vai colocar o pastel 1, depois o pastel 2, pastel 3, pastel 4. Ou seja, eu tenho 4 espaços diferentes para a gente trocar a ordem deles. Então, vamos colocar outra aqui, outro quadradinho. Vamos imaginar agora, então, esse espaço aqui preenchendo agora com as possibilidades que eu tenho. Como eu tenho a possibilidade de colocar no total 4 pastéis nesse primeiro espaço, então eu não coloquei nenhum espaço ainda, então eu tenho 4 possibilidades diferentes para colocar os pastéis. Desses 4 pastéis que eu poderia colocar nesse espaço, supondo que eu tenha colocado o P1, ainda sobra o P2, P3 e P4, ou seja, sobra 3 pastéis para eu colocar aqui nessa segunda possibilidade. Continuando aqui, dos 4 pastéis que eu tinha colocado, já utilizei 2 espaços, então falta 2. Depois utilizei 3, falta 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu posso aqui trocar a ordem deles, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 maneiras. Nesse caso aqui, eu teria então 24 caixinhas repetidas. Então, essas 24 caixinhas repetidas eu tenho que tirar do total. Como que eu faço? Pego esse 1680, que é o valor total que eu tinha, né? 1680, e divido por 24. E o total vai dar 70 possibilidades diferentes. Então, nesse caso aqui, eu utilizei esse problema que envolve combinação simples, utilizando o princípio fundamental da contagem. Agora, vamos olhar como que fica com a fórmula? Bom, pela fórmula, se você é aqueles que gostam de usar a fórmula e não prefere fazer pelo princípio fundamental da contagem, não tem problema nenhum. O importante é você saber a diferença entre arranjo e combinação. Por exemplo, se você entendeu agora o processo de como é utilizado a combinação, quando é utilizada a combinação, quando a ordem não interfere, então você pode usar a fórmula sem problema nenhum. Como ficaria então usando a fórmula? Ficaria uma combinação, como você já viu que o processo, o problema, você leu, interpretou, viu que era uma combinação e não quis fazer pelo princípio fundamental da contagem, que também dá. Você pode usar então a combinação, utilizando a fórmula que eu já tinha passado para vocês, combinação de 8, quando você tem 8 possibilidades total, propostas de 4 em 4, ou seja, tomadas de 4 em 4. Então tem 8 possibilidades tomadas 4 a 4. Então ficaria como isso aqui pela fórmula, aplicando a fórmula, ficará 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial, que é exatamente só substituir os valores da fórmula. Fazendo o cálculo aqui, nós temos o que? 8 fatorial sobre 4 fatorial. Vou repetir, vamos resolver esse parênteses primeiro aqui. 8 menos 4, então, vezes 4 fatorial. Para simplificar essa fração, nós podemos fazer o quê? Fatorar o 8 até chegar ao 4, porque o 4, até chegar ao 4, porque o 4 você continua fatorial até o 1, né? Então, vamos fazer isso. Para simplificar, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, fecho o fatorial. Repito os dois fatoriais aqui. Como eu tenho fatorial aqui e aqui, vão dar os mesmos valores, eu posso simplificar. Então, sobra apenas os valores de cima, que nós fizemos lá, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que nós fizemos no princípio fundamental da contagem, deu o mesmo valor, 1680, lembra? Nós fazemos o valor total, só que agora a gente tira aquela parte que repete, que é o que diz a fórmula aqui, ó. Ficou exatamente o que a gente encontrou. E 4 fatorial, como nós tínhamos visto, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, exatamente o mesmo resultado que nós encontramos fazendo pelo princípio fundamental da contagem. Então, se 8, 4, ou seja, combinação de 8 tomado 4 a 4, vai dar igual a 70 possibilidades. Então, essa é a forma de fazer pelo princípio fundamental ou pela fórmula mesmo. Agora vamos ver um exemplo que eu coloquei para vocês verem se vocês entenderem se é combinação ou é arranjo que nós vamos usar. O segundo problema. O gerente de uma empresa decidiu formar uma equipe com 2 pessoas para executar certo trabalho, sendo uma pessoa a gerente e a outra pessoa a secretária. Para formar a equipe, ele deveria escolher entre 4 pessoas, a Ângela, o Bruno, a Carol e o Daniel. Quantas são as possibilidades de formar essa equipe? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: se essa equipe não tiver uma pessoa para gerente e outra pessoa para secretária, quantas são as possibilidades? Então aqui nós temos uma mesma pergunta, duas formas de fazer diferente. Agora eu gostaria que você desse uma pausa
para saber qual que você vai resolver com arranjo e qual que você vai resolver com combinação. A primeira pergunta ou a segunda? Sabendo que vocês conseguiram fazer isso, vamos lá então aqui entender. Lembra que eu falei para vocês que na combinação a ordem não faz a diferença. Já no arranjo a ordem faz totalmente diferença. Essa primeira pergunta fala o seguinte: você tem disponíveis 4 pessoas. Então, você tem então como se fosse o nosso N aqui. Seria 4 pessoas. Só que você vai escolher 2 pessoas para representar. Então, esse P nosso aqui seria 2 pessoas. Nessa primeira pergunta, ela deu uma função para cada pessoa. Então, uma pessoa será a gerente, nessa representação da empresa, e a outra será a secretária. Né? Então, nesse caso aqui, se eu coloco, por exemplo, Ângela, que vou colocar como A, e Bruno, sendo que a Ângela é a presidente e no caso o Bruno é o secretário, aí eu inverto, vou colocar agora o Bruno presidente e a Ângela como secretária. Nesse caso aqui, o meu tipo de agrupamento sofreu uma alteração. Por que sofreu alteração? Então, a ordem que fez a diferença, fez um conjunto diferente. Porque eu denominei a função para cada pessoa. Assim, eu tenho que usar o arranjo. Então, não é uma combinação por isso. Então, no segundo caso, na segunda pergunta, né, que fala que essa equipe não tiver nenhuma pessoa nem para gerente nem para secretária, nesse segundo caso vai ser uma combinação. Porque eu não deleguei nenhuma função. Ou seja, se eu colocar no segundo caso, eu vou colocar as outras pessoas agora, né? Por exemplo, se eu escolher a Carol e o Daniel para representar, ou o Daniel e a Carol, nessa segunda pergunta que fala se não vai ter nenhum cargo nem gerente nem secretário, vão ter as mesmas funções, nesse caso aqui a ordem não fez a diferença. Então você viu que um pequeno detalhe já mudou totalmente a forma de você calcular. Na primeira pergunta você colocou funções. Então, quando você colocou funções, a ordem que você escolhe a pessoa vai alterar o seu resultado. Nessa segunda aqui, como você não colocou funções, a ordem não vai alterar o resultado. A primeira pergunta aqui nós vimos que a ordem faz a diferença. Então eu não vou usar a combinação. E qual que é a fórmula do arranjo? Você pode usar essa fórmula do arranjo que eu vou colocar aqui na tela, ou você pode usar o princípio fundamental da contagem. Porque quando você faz um arranjo pela fórmula arranjo de 4 tomados 2 a 2, você faria como? 4 fatorial, né? Sobre 4 menos 2 fatorial. Ou seja, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então, você vai fatorar o 4 até chegar no 2. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2, fecha o fatorial. Você pode cortar o fatorial aqui. Então, sobra arranjo 4 tomados 2 a 2. 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, você pode formar 12 equipes diferentes para representar. E se não fosse utilizando a fórmula do arranjo para calcular esse primeiro caso aqui que a ordem fez a diferença? Como que você faria? Vou apagar aqui. Você vai deixar 2 espacinhos aqui. Um espacinho para presidente, que vou colocar aqui, e outro espacinho para secretário. Então, no caso, eu tenho dispostas 4 pessoas para o total para representar, para eu ter 2 representantes. Então, nessa primeira possibilidade para presidente, eu não escolhi ninguém ainda. Então, eu tenho 4 pessoas disponíveis. Já aqui, para secretário, eu já usei uma pessoa para presidente. Então, não tenho como utilizar novamente. Então, só sobra 3. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 4 vezes 3 possibilidades, que dá 12 possibilidades. Ou seja, eu tenho 12 equipes diferentes. Não deu o mesmo resultado anteriormente que eu fiz pela fórmula? Então, o arranjo simples você pode resolver pelo princípio fundamental da contagem também, como a combinação simples. Vamos para a segunda pergunta agora, vamos utilizar a combinação. Como nós já sabemos que é a combinação, porque a ordem não vai fazer diferença, você não colocou nenhum cargo para a pessoa, então eu ficaria 4, combinação de 4 pessoas, tomadas 2 a 2. Então, pela fórmula, ficaria como? 4 fatorial, 2 fatorial, vezes 4 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui, nós temos 4 fatorial, resolve parênteses, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, fazendo o cálculo do fatorial 4 até chegar no 2, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Simplifica os fatoriais, nós temos o que? 4 vezes 3 em cima, embaixo 2 vezes 1, que é 2. Então, ficaria 12 por 2, que daria apenas
6 equipes, porque você vai tirar aquelas repetidas. Então, essa é a forma utilizando a forma da combinação. Qual que é outro jeito de fazer, agora que você já entendeu qual a diferença entre arranjo e combinação, fazer uma conta usando a combinação também, essa mesma conta aqui, só que de uma forma mais rápida. Aqui, como você tem uma permutação de duas, então você vai colocar como se fosse 2 espacinhos em cima, sobre... Esse aqui é a permutação que você vai fazer, então você coloca o 2 fatorial embaixo. Aqui você tem 2 espaços que você vai permutar 2 vezes ali para ver qual que é repetido, e você começa com 4. Fica 4 vezes 3, que dá 12. Sobre o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá 2. E dá o mesmo resultado, 6. Então, você pode fazer essa forma mais curta de resolver. Então, aqui eu mostrei para vocês que você pode fazer tanto o arranjo como a combinação, utilizando formas diferentes e também utilizando o princípio fundamental da contagem. Mais importante é saber se você entendeu qual que é a diferença entre esses dois, arranjo ou combinação. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixe nos comentários se vocês realmente entenderam ou vocês querem que eu explique um pouco mais detalhado com outros exemplos. Valeu e até a próxima!